Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Todo Dia News, segunda edição. Vamos conferir os destaques desta quinta-feira, dia 23 de fevereiro de 2023. Leitos de UTI neonatal de Campinas são interditados por déficit de médicos. E o surto matou 2 bebês, gente. Veja também, a audiência pública debate a denúncia à proibição do uso de desfibriladores em idosos. Desculpem. E ainda, motorista embriagado atropela e mata mulher em Paulínia. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o Todo Dia News. Segunda edição está apenas começando. Estamos falando através do canal 14.1 e 14.2 da TV Todo Dia, TV digital para você. Então nos acompanhe pelos 2 canais e também através de multiplataformas. Muito obrigada pela sua audiência, por estar aqui com a gente. E na sua tela você está vendo aí as multiplataformas para você acompanhar o trabalho da nossa equipe Rede Todo Dia. Lá você encontra os nossos vídeos, nossas reportagens, a equipe trabalhando em prol aí de deixar você bem informado. Vamos começar o programa falando sobre... na verdade, a gente já vai abrir... Eu ia falar uma notícia aqui nacional, mas nós vamos já abrir o programa aqui com a entrevista, uma entrevista que eu comentei aqui com vocês ontem, lembra? Porque quando acaba o carnaval, inicia-se a campanha da fraternidade. E a campanha da fraternidade, gente, é aquele pontapé, é aquele início de reflexão para toda a Igreja Católica pensar num tema, né? A campanha da fraternidade, ela sempre traz temáticas que são bem reflexivas, temáticas importantíssimas, que tem muito a ver com o momento que o país passa. Então, neste ano, inclusive, o tema da campanha da fraternidade tem a ver com a fome, exatamente. O tema fala, dai-vos mesmo de comer, né? A fraternidade e fome. E a Igreja Católica, então, no Brasil, prepara-se aí para iniciar, então, mais essa campanha, que começou justamente com a quarta-feira de cinzas, logo após o Carnaval. Isso já é uma tradição, né, na Igreja Católica, e é um período que vai, né, período da quaresma, período de reflexão, momento de trabalhos da igreja em prol justamente desse tema. Então trata-se de uma proposta de conversão pessoal e comunitária no tempo da quaresma. E é a partir desse tema, então, fraternidade e fome. E o lema é dar-lhes vós mesmo de comer. Ou seja, gente, aí para e pensa, né? Nós estamos num momento tão difícil, né? Acontecendo algumas tragédias que envolvem mudanças climáticas, né? Famílias desabrigadas, famílias desaparecidas. Em vários lugares está tendo vários temporais. Daqui a pouquinho, na previsão do tempo, vocês vão assistir um vídeo. Hoje, em São Paulo, caiu uma chuva muito forte, pessoas né, assim, sem como se locomover, ilhadas dentro dos seus automóveis, tendo que ser capturadas com botes ou com caiaque. Olha só a situação, isso em São Paulo. Já vimos imagens assim também em Campinas, aqui pertinho da gente. Então, e agora o que aconteceu em São Sebastião, gente, no litoral norte aqui? É muito triste. Quantas famílias que vão passar necessidades devido a essa tragédia. Então, esse tema vem calhar com muitas coisas e, claro, que a gente achou importante trazer essa reflexão aqui para vocês. Por isso, hoje o nosso convidado, a entrevista é muito especial. Nós vamos conversar com o padre Johnny Arthur dos Santos, ele que é vigário forâneo, aqui pertencente à Americana e Nova Odessa. E ele também é padre responsável ali pela região do Zanaga. E ele vai conversar um pouquinho com nós sobre essa questão tão importante, essa temática tão evidenciada num momento propício no qual estão acontecendo algumas tragédias. Então, nós vamos falar agora neste momento. Antes de eu chamar o padre Johnny, vamos rodar a vinheta?
Padre Johnny, como vai? Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo aqui nesta TV, nesta tarde de quinta-feira, depois de cinzas. É verdade. Bom, na quarta-feira de cinzas já é uma data importante para os católicos, né? É uma celebração muito importante e é onde, né, nesse dia, nessa data, que se propaga, então se inicia a campanha da fraternidade. E a gente sabe que a Igreja Católica, todos os anos, né, é proposto temas importantes, mas essa deste ano, referente à fome, vem muito a calhar com os últimos acontecimentos de 2022 para cá, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a escolha dessa temática, como que o senhor avalia essa temática nos momentos atuais. Certo. Então vamos primeiro talvez entender o porquê que aqui a igreja presente aqui no nosso país instituiu essa campanha da fraternidade, para a gente entender que ela não é algo separado, algo criado talvez agora, mas algo que já vem há algum tempo, né? A gente tem que lembrar que no tempo da quaresma, que iniciamos no dia de ontem, né, 40 dias antes da Páscoa, a Páscoa, a partir do seu dia que a gente faz esse tempo de assim reflexão, a quaresma ela é constituída num certo tripé, que a gente fala que é um tripé bem católico, bem cristão, que são aquelas três formas para a gente vivenciar bem o tempo da quaresma, que é o jejum, por isso que o dia de ontem é um dia de assim jejum, e os católicos são convidados a ter uma penitência ao longo de todo esse tempo. Também é um tempo de bastante oração, onde a gente aflora ainda mais a nossa assim, oração. E o terceiro ponto desse tempo quaresmal é o tempo que é um tempo propício para a esmola, para a questão da própria caridade. Como às vezes esse tripézinho, essa parte aqui de sermos mais caridosos, acaba sendo um pouco mais complicado, digamos assim. Há algum tempo atrás, há mais de 50 anos, a igreja aqui no Brasil desenvolveu essa campanha da fraternidade, que não vem para substituir o tempo quaresmal, mas para aflorar em nós essa parte que é da própria caridade, dessa assim esmola, que às vezes acaba sendo um pouco apagada, né? Fala-se muito que a gente tem que se rezar mais, e temos mesmo, fazer penitência, e temos mesmo, mas parece que esse lado caridoso é deixado um pouco de lado. Então, para aflorar isso em nós, a igreja já instituiu há mais de 50 anos uma campanha que sempre vai visar esse lado da caridade, né? Este ano, particularmente, abordando sobre a questão da fome, vale recordar que o tema sempre é escolhido 2 anos antes. Então, tipo assim, não foi escolhido por conta da situação. Mas, nesta providência santíssima, digamos assim, há 2 anos atrás, quando a igreja intuiu que seria importante novamente falar da fome, foi escolhido esse tema, porque essa já é a terceira campanha da fraternidade que versa sobre esse tema, sobre o tema da fome. Nós já tivemos um na década de 70, uma na década de 80, finalzinho ali, perto do início da década de 90, e agora, depois de mais de 20, 30 anos praticamente, a terceira campanha que fala sobre a questão da fome, que é esse flagelo que, na mensagem que o Papa Francisco entregou, porque todo Papa entrega, desde o Papa João Paulo II, entrega uma mensagem sobre a campanha, ele é falado que é um grande contrassenso, né? Um país e um mundo inteiro, tanta gente que morre de fome e ao mesmo tempo que se desperdiça tanta comida, joga-se tanto alimento fora, e o Papa fala que essa conta ela não fecha, o que é uma grande verdade. Como que tem gente passando fome se produz bastante coisa, bastante alimentos e acaba jogando fora, né? Então a campanha ela vem primeiramente nos recordar desse dever que nós temos de sermos caridosos, não apenas nesse tempo, né? O Papa até falou que essa reflexão da fome não pode ficar restrita apenas ao tempo quaresmal, mas é uma reflexão que inicia agora, mas que vai adiante, porque a gente tem que superar esse flagelo da fome que aflige aqui no Brasil inúmeras pessoas, milhões de pessoas que vivem nessa questão de vulnerabilidade alimentar, o que é muito terrível. Então a campanha
vem recordar aos cristãos, né, esse lema escolhido: dai-lhes vós mesmos de comer. É uma frase proferida por nosso Senhor na, quando ele era para multiplicar os pães, a qual os discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. E a igreja assume isso como uma grande caridade. Também fala-se da questão da justiça, né? Aqui a gente tem que diferenciar o que eu acho que é um ponto importante, né? O texto base e a doutrina social da nossa igreja ensina que é justo que se dê aquilo que se sobra, né? Quando a gente dá aquilo que sobra, aquilo que é supérfluo da nossa vida, a gente não está sendo caridoso, a gente está sendo justo. Porque se eu tenho a mais e me sobra, isso não me pertence. Então, isso é muito claro. Quando eu dou aquilo que sobra, aquilo que é supérfluo na minha vida, que eu tenho a mais, eu não estou sendo caridoso, eu estou sendo justo. E aqui entra a justiça social que deve existir no nosso país. Quando eu dou daquilo que eu tenho, que eu reparto aquilo que eu tenho, não aquilo que é supérfluo, aí eu estou sendo caridoso. Aí é dar aquilo que eu tenho, aquilo que é importante, é repartir aquilo que eu tenho. E aí que entra o lema da campanha. Quando Jesus falou: dai-lhes vós mesmos de comer, os discípulos só tinham 5 pães e também dois peixes, não tinham mais nada. Deram aquilo que possuíam. Então a campanha nos chama para essas duas questões: uma justiça social, porque deve haver isso, mas ao mesmo tempo conclama os cristãos a serem caridosos, a não fazer da caridade um meio assim filantrópico, mas um meio realmente de amor ao próximo, de amor a Deus. Sabe, Sabrina, eu costumo falar aqui na minha paróquia que não existem duas caridades, dois amores, né? Não existe um amor a Deus e outro amor ao próximo. É o mesmo amor, porque quando nós amamos o próximo, estamos amando a Deus por último. Então, nesta circunstância que o Brasil vive, né, com tantas tragédias, a campanha vem e nos recorda: olha, é preciso sermos caridosos. A gente vê alguns relatos, até mesmo complicados, né, de gente que está se aproximando, se aproveitando dessa situação, cobrando mais caro por alimento, por água, essas coisas. E aí a campanha fala: e aí? Dai-lhes vós mesmos de comer. Nessas pessoas que estão sofrendo, a nossa caridade é tão necessária, e a justiça também, porque tem gente que não está agindo segundo a justiça, está agindo segundo a própria ganância, e esse é o grande mal do mundo, né? É essa ganância que faz com que muitas pessoas tenham fome e não tenham o mínimo que seja necessário para poder comer. É verdade, Padre Johnny. Nossa, a sua colocação, a colocação aí do senhor é muito pontual, muito bem colocada neste momento. Quando o senhor falou aí, explicou de ser justo e a caridade, assim, achei muito importante, porque as pessoas realmente acabam achando que tudo que sobra, né? Aquela questão de alimento, a questão de ter uma roupa, a gente já acha que está sendo caridoso, e não é. O senhor acabou de explicar muito bem, é justo. Caridade é você repartir, doar aquilo que você tem naquilo, né, naquele momento. Eu achei muito bem colocado. E como o senhor disse, tem muita gente aproveitando dessas tragédias, de tudo que está acontecendo, de além dos preços serem exorbitantes. Foi noticiado, inclusive, ontem, que um galão de água por R$ 40 lá, um absurdo, né? Não é nem um galão, acho que é 1 litro de água por R$ 40, algo desse tipo. E, além de tudo, a gente vê os dois lados, né? A gente tem o contraponto aqui. Pessoas aproveitando para se enriquecer com o problema do outro, do próximo, e as pessoas que realmente que têm isso em mente, de ser solidária, prestar a solidariedade, prestar a caridade, vem mais aflorada nesses momentos. Por exemplo, nós tivemos os bombeiros daqui da cidade de Americana, que foram para lá, Polícia Militar, que está fazendo arrecadação de doações aqui na cidade de Americana, e outras instituições aqui, não só de Americana, de toda a nossa região aqui do interior, se propondo ajudar essas famílias, né? Então, assim, são dois pontos, né? Pessoas
que acabam realmente ajudando e aquelas que aproveitam da tragédia do outro para se enriquecer, né? E uma coisa que o senhor disse quando fala da repartição, né? Ou como a gente, todos nós, né, temos uma imagem muito ilustrativa de tudo isso, que é a Santa Ceia, né? Então, a Santa Ceia, quando a gente vê a imagem da Santa Ceia num quadro, enfim, em qualquer momento, numa imagem da Santa Ceia, você já entende a repartição dos pães entre os apóstolos, né? Quer dizer, um pão sendo repartido por vários que você fala, não, mas eu vou ficar com um pedacinho só de pão, né? Então aí você vê o ato da caridade. E às vezes a gente, né, o ser humano não tem isso, mas eu vou doar a minha parte, eu vou ficar sem, né? Aquela coisa. Então, as pessoas elas precisam refletir mais, né? Entender melhor esses atos de solidariedade, de caridade, enfim, e não ser só apenas justo, né? Senão fica fácil ser só justo, tem que ser realmente caridoso, solidário, né? Ir lá, ajudar. Eu estou falando assim, colocando, mas a pontuação do senhor, como eu falei, foi bem esclarecedora nesse sentido. Agora, o senhor falou que é a terceira vez esse tema. De fato, não me recordava a primeira, mas a segunda eu me lembro um pouquinho. Eu era criança ainda, mas eu me lembro, até acho que a imagem, alguma coisa assim. Eu até ia pedir O para a nossa lema da produção. segunda, salvo engano, era pão em todas as mesas. Eu acho que era esse o tema que era da segunda campanha. Agora eu não me recordo, mas o segundo era esse, pão em É, todas as mesas. é, mas, Acho que na primeira edição era e todos repartiam o pão. Era alguma coisa nesse aham. sentido. Só para o pessoal de casa entender, nós temos, acho que, algumas imagens que nós vamos passar agora, a nossa produção até separou, para o pessoal entender normalmente como é uma imagem, né, de uma campanha da fraternidade. Isso, olha, inclusive com a imagem do Papa, né, que é fundamental. Olha que imagem. E aí as mãos, né, sempre esse ato, e olha só, né, colocando, repartindo. Eu estou um pouquinho longe aqui do meu retorno, não sei se é arroz, é grãos, o que é. Mas, enfim, são alimentos. Alimentos sendo repartidos, né? E a gente sabe que no Brasil, muitos países são carentes, né? Muitos países sofrem com a fome, né? A África, não, desculpa. Manaus, a gente estava recentemente falando dos índios, tudo aquilo que aconteceu, né, com os indígenas, mas a gente está aqui do lado, no nosso quintal, tem bairros das nossas cidades aqui, no nosso redor, que são os bairros, a gente fala os bairros que são Mais carentes, carentes, né? os bairros que são periferia, alguns colocam como periferia, ou até favela, e são esses que precisam ser enxergados, né, pelo todo, pela população, pelo governo, enfim. Então, eu acho que esse tema não é só porque é um tema que refere-se à fome, mas é uma coisa tão abrangente, não é só, né, que eu acho que, num todo, as pessoas precisariam realmente pensar, porque os alimentos estão ficando caros. A gente sabe que para ir no supermercado, comprar meia dúzia de coisinhas básicas no carrinho ou na cestinha do supermercado, já fica no valor de R$ 100. Hoje você não consegue ir para o supermercado com R$ 50 e trazer 3, 4 sacolas na mão. Hoje é impossível, as coisas estão muito caras, e principalmente quando se trata de legumes, frutas, né? Antigamente as pessoas vinham com um carrinho, com a sacolinha cheia de cachos de frutas, né? Cachos de banana, maçã. Hoje não dá, a pessoa olha e fala assim, meu Deus, o quilo de tal coisa está um... Você viu o quilo do tomate? Você viu o quilo daquela fruta? Uma maçã, né? Então a gente vê que cada vez está mais difícil. Se para uma pessoa que tem um salário mínimo, que tem um salário
condizente e que possa comprar esses alimentos, tudo bem. E aquele que não tem, né? Que tem muitos que estão desempregados ainda. Passamos, o senhor até disse uma coisa também, não é agora que o tema está sendo, que foi colocado devido aos acontecimentos atuais. Não, o tema já estava sendo pensado há 2 anos atrás, e há 2 anos atrás estávamos vivendo um outro momento também muito difícil, com a pandemia. E a pandemia causou muito desemprego, consequentemente, fome. Então, eu acho que uma coisa vai ligando a outra, né? E aí vai embora essa linha, né? Esse novelo aí vai puxando. E por isso que essa temática veio, eu falo quando vem a calhar, mas é no sentido de fato, as pessoas precisarem acordar por tudo o que aconteceu lá atrás e começar a mudar um pouco o pensamento da solidariedade, da caridade e assim, por consequência. Então, assim, eu estou Sim, aqui refletindo com o senhor, né? Se deixar, eu vou ficar batendo papo com o senhor, porque o tema realmente é muito propício a tudo que está acontecendo no Brasil, né? Com a eleição, com tudo que aconteceu no começo do ano, pessoas, né, enfrentando várias questões, obstáculos. A gente sabe que muita coisa vem por vir. Segundo dizem pesquisadores, 2023 é um ano de muitas turbulências na área da economia, na área também do emprego e desemprego. Então, assim, as pessoas precisam parar e pensar que também ajudar o próximo, né, principalmente em relação à fome, é um momento de muita reflexão. Eu queria deixar aqui um espaço para o senhor falar para os nossos telespectadores e internautas, porque nós passamos também pelo canal do YouTube e pelo Facebook, uma mensagem final. O senhor falou muito aí do Papa, o Papa ponderou algumas questões importantíssimas, e na imagem da campanha tem ele, que é, né, uma pessoa que representa a Igreja Católica, que todo mundo respeita, e às vezes através da mensagem dele, né, acaba fluindo até mundialmente, né? E aí, então, eu queria que o senhor deixasse um recado final para os nossos telespectadores e isso não pare no período da quaresma, né? Isso tem que continuar anos, anos, anos. Não é só porque esse ano é reflexão da quaresma, campanha da fraternidade. Isso tem que ser uma reflexão eterna para todos. isso mesmo, Sabrina. O tema da fome é um tema muito caro para a nossa igreja há muito tempo, né? Até que na paróquia, o próprio texto base traz a citação de um santo chamado São João Crisóstomo, do século III, IV, século IV, praticamente, e Crisóstomo significa boca de ouro, né? E ele falava sobre essa questão da justiça social, de gente passando fome, e tem uma frase aqui que a gente está usando aqui na nossa paróquia, e talvez ela sirva como uma mensagem para a gente ver o quanto que esse tema é tão expressivo e necessário, e a própria caridade tem que estar à nossa frente. O próprio Senhor falou, né? Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e também me vestiste, estava doente, preso e fostes me visitar. Então, a caridade para nós, cristãos, católicos, tem um valor fundamental, porque São João da Cruz falava, no entardecer das nossas vidas, no final delas, a gente vai ser julgado pelo amor, pela caridade. Mas retomando esse pensamento de São João Crisóstomo, que a gente tem falado aqui na nossa paróquia, é o seguinte, ele lá no século IV disse o seguinte, se você não conseguir enxergar Jesus no mendigo, dificilmente o encontrará no cálice. E para mim essa frase é fundamental. Por quê? Porque o grande problema do mundo de hoje, além dessa ganância e tudo mais, é o egoísmo, é a insensibilidade do próprio coração. Aqui na nossa cidade a gente vê mendigos, moradores de rua, pessoas com essa vulnerabilidade social, só que muitas vezes as pessoas veem, mas ao mesmo tempo não veem, não enxergam, não veem. A essa insensibilidade do coração. E esse, para mim, é um dos piores pecados. Por quê? Porque a gente se acostuma tanto com, com todas essas pessoas desta forma, que o nosso coração já não se comove mais.
E aí essa frase de São João Crisóstomo, para mim, é fundamental. Se não enxergamos Cristo no mendigo, no pobre, dificilmente a gente vai encontrá-lo no cálice. Dificilmente iremos encontrá-lo na ceia, na própria Eucaristia. Porque ele está lá, está também nas espécies eucarísticas. Então, não adianta a gente fingir que não está vendo essas coisas e depois pagar de bom cristão. Por isso que são as 3 dimensões do tempo quaresmal: jejum, oração e a esmola. Se falta algo, está faltando alguma coisa. Então, a esmola, a própria caridade, é um fator essencial para a vida cristã. Quem é cristão sabe que tem que fazer o bem, que tem que dar esmola, que tem que ser caridoso. Não é porque é algo assim, mas porque Jesus fez isso por nós. Então, a mensagem que eu deixo é justamente essa. Para que a gente pense muito, não apenas agora, porque eu falei desse santo do século IV, a gente está no século XXI, e com certeza vai ter mais campanhas mais para frente, daqui séculos talvez, que vai ter essa mesma reflexão, que a gente precisa começar a ser mais caridoso, começar a ser realmente um cristão de verdade, né? Ter em nós os mesmos sentimentos de Cristo, igual nos ensina a carta de São Paulo aos Filipenses, ter em nós os sentimentos de Cristo, sermos caridosos, olhar o outro como Cristo. Se a gente fizer isso, rezando, jejuando, ajudando o próximo, a gente vai ter uma conversão muito grande da nossa vida e seremos cada vez mais imagem e semelhança de Deus. Então essa é a minha mensagem que eu deixo, para sermos caridosos, rezarmos, jejuarmos e fazermos o bem, porque afinal é isso que o Senhor pede a cada um de nós. Tá certo, Padre Johnny, muito obrigada, né? Obrigada, parabéns pelas palavras, pelas explicações, por ser um padre jovem, né? Muito jovem, e já ter o dom da palavra e trazer essa sabedoria, dividir essa... Aí o senhor está dividindo a sabedoria do senhor aqui com a gente. O senhor já está sendo caridoso em poder dividir essa sabedoria com a gente. Muito obrigada e uma boa noite para o senhor. Obrigado, uma boa noite a você, Sabrina, e também a todos os nossos internautas, telespectadores. Que Deus abençoe a todos e a todos uma frutuosa quaresma. É isso aí, muito obrigada. Tá aí, gente, importante assunto, quis trazer aqui para vocês. Eu acho que independente de religião, todos nós temos que refletir sobre essa questão que o Padre Johnny deixou aqui para a gente. Vamos para um breve intervalo. Na volta temos muitos assuntos aqui, gente, importantíssimos na área da saúde. Olha só, leitos de UTI neonatal de Campinas são interditados. E aconteceu aí um surto e acabou matando 2 bebês. É muito sério. E vamos trazer polêmica aqui para vocês, uma reportagem especial. Daqui a pouquinho, voltamos já já. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. De onde vem o dinheiro? Como funciona o cartão de crédito? Poupança, investimentos, juros? Tudo isso é muito complicado, certo? Errado. Complicado é crescer sem entender essas coisas. Saber a importância de poupar, de investir e de sonhar pode mudar o futuro de uma pessoa. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação Financeira nas Escolas, que
que vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira, produzidos pela CVM e parceiros. Professores, conheçam os cursos e materiais educativos disponíveis para download em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Patrimônio. Gente, é isso aí nos bastidores. Eu nem te conto o que acontece, não dá mesmo para contar. Às vezes eu conto quando eu tô aqui com o Danilo, viu, gente? Porque daí é diferente os acontecimentos. Vamos lá, vamos agora falar das notícias aqui a nível regional. Vamos começar pela cidade de Campinas e na área da saúde, viu? Olha só, a nossa repórter Nayara Lourenço vai trazer informações aqui sobre que a Prefeitura de Campinas interditou 20 leitos da UTI neonatal do Hospital Maternidade e a respeito de que bebês tenham morrido, então, por causa desse déficit de médicos. E o hospital, aí, esse setor de neonatal, acabou sendo interditado. Vamos acompanhar os detalhes com ela. A Prefeitura de Campinas interditou 20 leitos da UTI neonatal do Hospital Maternidade. O motivo foi a falta de médicos e outros profissionais, após um surto de gastroenterite que matou 2 bebês. A informação é do Diário Oficial desta quinta-feira, mas já havia sido cumprida no dia 16 de fevereiro. Antes da interdição, o hospital notificou um surto de gastroenterite no mesmo local. Por conta da situação, o Departamento de Vigilância em Saúde também proibiu novas internações. Além disso, eles determinaram a implantação de um plano de contingência para o enfrentamento da doença. O presidente da maternidade, Marcos Miele da Ponte, conta que a interdição dos leitos reduziu a capacidade de internação pela metade. Ele também explicou que o surto da gastroenterite durou 4 dias. Em nota, o Departamento de Vigilância em Saúde informou que a notificação do surto foi feita pela maternidade em 10 de fevereiro. O local admitiu sobre o baixo número de profissionais médicos que fazem visitas diárias, além de fisioterapeutas. A direção relata que o hospital enfrenta uma crise financeira grave, o que dificulta a contratação de novos profissionais. Nayara Lourenço, para a Rede Todo Dia. Poxa vida, não, gente. A gente fica preocupado. Quem tem criança, tem bebê, sabe como é. Não ter agora, ter esses problemas em UTIs neonatal é complicado. E ainda falando sobre saúde, agora vamos falar sobre uma polêmica, uma reportagem especial. Essa polêmica já vem há um tempo sendo falada, inclusive o nosso portal tododia.com.br deu essa notícia há um tempo e a gente volta a falar sobre esse assunto. Foi no comecinho do ano, inclusive, que a gente deu essa notícia sobre uma denúncia de que desfibrilador não deve ser usado em pacientes acima de 80 anos, como orientou o responsável técnico do serviço 192 de Santa Bárbara do Oeste. Vocês lembram dessa polêmica? Pois é, só para dar uma relembradinha para vocês, esse assunto foi através de um pedido de abertura de investigação contra uma responsável técnica do setor 192, que é responsável, então, pelos atendimentos de urgência com ambulâncias do município. A enfermeira, por estabelecer critério de uso de desfibriladores por protocolar aí na Câmara dos Vereadores de Santa Bárbara do Oeste. E, de acordo com essa denúncia, uma publicação em grupo de WhatsApp dos servidores municipais do Serviço 192, a responsável técnica, então, determina que o uso desse equipamento, do desfibrilador externo, ele seja utilizado com critério e que os pacientes parados acima de 80 anos, né, não é critério para ser utilizado. Olha que absurdo. Diante dessa polêmica, dessa denúncia, hoje na Câmara teve muita discussão, teve uma audiência pública que debateu, né, no caso, a denúncia sobre o uso desses equipamentos em idosos. E essa audiência foi realizada nesta quinta-feira na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. E o repórter Ezequiel Matos esteve lá acompanhando tudo de perto como foi. Vamos assistir?
Na manhã dessa quinta-feira, de 23, acontece a audiência pública de saúde na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Aqui a Prefeitura está apresentando o balanço dos 3 primeiros meses de 2023 do que foi feito na saúde. E um dos questionamentos abordados na audiência pública foi a denúncia trazida com exclusividade pela Rede Todo Dia sobre o uso do desfibrilador. A Rede Todo Dia trouxe com exclusividade uma denúncia feita pelo servidor público do Serviço 192, onde a técnica responsável determina que o uso do desfibrilador não deve ser utilizado para pacientes acima de 80 anos. O vereador Eliel Miranda fez o questionamento para a secretária. Acompanhe a fala do vereador e da secretária Lucimeire Rocha. O desfibrilador, a gente fez uma denúncia aqui, trazida por um servidor, em relação àquela recomendação da não utilização em uma certa faixa etária. Foi instaurado algum procedimento administrativo em relação à servidora? Por que eu quero falar sobre isso? Porque é uma questão hoje aqui que a senhora está falando sobre gastos, e a questão do desfibrilador, uma das denúncias era que não tinha paz para a utilização. E se vai ser comprada mais paz, como que está essa questão do desfibrilador, da utilização dele, se tem alguma compra em andamento? Referente à questão das pás, a gente está providenciando mais pás até para ficar em estoque, tá? Mas dentro dessa pergunta que você me fez, eu vou chamar o doutor Alexander até para responder tecnicamente, para que todos possam entender melhor. Após o questionamento, a secretária Lucimeire Rocha solicitou a presença de um médico para explicar aos vereadores quais são os critérios e as regras para o uso do desfibrilador. Acompanhe a fala do servidor público. Na verdade, o que ocorreu foi uma má interpretação, né, dentro de um contexto aleatório que foi jogado no grupo de WhatsApp, mas de servidores que já haviam sido adequadamente treinados no suporte básico e avançado de vida, tá? Eu mesmo realizei esse treinamento no período de 2020, 2021, em todas as unidades de saúde da rede, certo? Então, o que aconteceu ali foi uma informação desencontrada. Para resumir, a gente não elocubrar muito tecnicamente, existem 4 modalidades de parada, tá? Quando um paciente vem a óbito, existem 4 modalidades de parada cardiorrespiratória. 2 dessas modalidades, a taquicardia, a assistolia, atividade elétrica sem pulso, de acordo com os protocolos mais atualizados do Advanced Cardio Life Support, ou ACLS, eles não requerem choque, tá? Desfibrilação. Isso é um erro muito comum na prática. Às vezes até o próprio médico desatualizado ou profissional de saúde, ao ver a gente procedendo com a reanimação de um paciente, ele questiona: doutor, você não vai chocar? Eu não choco atividade elétrica sem pulso e a sistolia, tá? Não é recomendado a desfibrilação, apenas as manobras de compressão e ventilação. Então, na verdade, quando a mensagem foi veiculada, o que a servidora quis dizer é que parada cardíaca por si só não requer desfibrilação. A gente precisa identificar a modalidade de parada. Então, quando eu estou diante de uma taquicardia ventricular e de uma fibrilação ventricular, aí sim, de acordo com os algoritmos da CLS, eu procedo com a desfibrilação. Isso é um erro comum, tá, vereadores? Não só em Santa Bárbara, eu já trabalhei em diversos locais de usar o recurso do choque, né? Que aí você vai consumir paz, vai consumir o empenho da equipe e vai chocar um paciente desnecessariamente quando não está recomendado. Então, o fato de um paciente estar desacordado sob parada cardiorrespiratória, não necessariamente, automaticamente, eu preciso chocar, tá? Eu preciso identificar a modalidade de parada cardíaca. Então, na verdade, o que a servidora quis dizer é que o paciente parado, independentemente de idade, tá? Então, assim, não é porque é idoso, ou criança, ou adulto, ou homem, ou mulher, que eu vou, primeiramente, desfibrilar. Eu preciso proceder com os primeiros passos e a identificação dessa modalidade de parada, tá certo? Então, na verdade, o que aconteceu foi isso. Nós fizemos uma instrução normativa para os servidores, tá? Nós vamos retomar o treinamento do suporte básico e avançado em todas as unidades, porque o recomendado é que seja feito a cada 2 ou 3 anos, tá? Principalmente nos lugares de grande ocorrência de parada cardiorrespiratória, como no pronto-socorro, e foi feito sim uma nota técnica, divulgamos aos servidores com os esclarecimentos, lembrando também que existe uma questão tanto quanto polêmica, tá? Que é quando a gente deve ou não reanimar um paciente. Mas a orientação era para não usar acima de 80 anos.
Então, o senhor explicou um contexto, mas a letra era outra. E mais do que, de repente, querer responsabilizar, acho que a gente tem que resolver. Entendeu a questão não é querer alguém na guilhotina. É entender se tem esse nível de orientação, porque quem decide é quem está no local. Claro. Eu tenho um conhecimento básico de saúde, nessa parte de trabalho de primeiros socorros, mas quem decide é quem está no local. E a orientação era só essa. O que vai ser feito a partir de agora, já que tinha uma fala, então, desconexa, descontextualizada, de não utilizar acima de 80 anos, fora a reutilização de equipamentos. Então, a pergunta para o senhor, a questão da idade, é uma questão independente do tipo de parada? Não, jamais. A idade é como eu falei, existe todo um contexto. Você pode ter um paciente, por exemplo, de 40 anos, que ele é acometido de uma metástase cerebral, ele optou por não ser reanimado, e aí, como uma decisão multidisciplinar da equipe que o assiste, ele pode não ser reanimado. Isso é feito corriqueiramente, é uma prática humana, mas idade não é um critério, a idade isoladamente. Estamos com o vereador Eliel Miranda, que fez alguns questionamentos dentro da audiência pública para a secretária Lucimeire Rocha. Eliel, quais foram os questionamentos que foram abordados nessa audiência pública? Até por uma questão de justiça, tem outros vereadores, a gente não quis tomar a pauta toda, mas teria questionamento para horas, porque os problemas são imensos, desde as UBSs, nos pronto-socorros, falta de medicamentos, mas nós estamos trabalhando em algumas linhas para a economia do município, uma delas em relação aos altos salários de responsáveis técnicos. Um outro questionamento em relação ao uso do desfibrilador. Há um tempo houve uma denúncia de que acima de 80 anos não era para utilizar. Então a secretária trouxe um médico para explicar, mas o que era o cerne da pergunta também não respondeu, que era se foi instaurado um procedimento para apurar essa conduta, pois é uma conduta que não é só desrespeitosa, é desumana, falta dignidade, se realmente foi essa orientação. Disseram que foi descontextualizada a fala no grupo de WhatsApp, mas a gente ainda vai continuar insistindo nisso. Até mesmo porque o 92 precisa ser muito melhorado em Santa Bárbara do Oeste, tantas não conformidades que tem. Eliel, o médico que falou na tribuna trouxe algumas explicações sobre o uso do desfibrilador, em que caso que é utilizado ou não, mas não entrou dentro do contexto da idade de 80 anos, acima de 80 anos, poderia ou não utilizar o desfibrilador. Em cima da resposta dele, virá novos questionamentos? Você acha que atendeu os questionamentos do Legislativo na fiscalização ou você acha que ainda tem muita coisa para ser explicada? Não atendeu, nós vamos continuar insistindo. É que chega uma hora que não adianta nós ficarmos apertando ali a secretária, o médico, porque eles desviaram. Foi muito claro que o que eu perguntei não era isso. Eles desviaram para tentar falar termos técnicos e utilizando disparadas e tal, mas na verdade o básico, quem decide para você verificar o porquê que o paciente está parado, ali até em níveis básicos de APH, que é atendimento pré-hospitalar, a gente aprende, com o uso do DEA, desse desfibrilador. Nós vamos continuar insistindo, porque mais do que de repente querer demonstrar o erro, é exigir que se acerte para que pessoas não morram na rua. Estamos com o servidor público Júnior Veloso, ele que trabalha no serviço 1912 da saúde, ele que fez a denúncia falando sobre o desfibrilador da saúde, com as recomendações de que não poderia ser utilizado em pacientes acima de 80 anos. O Todo Dia trouxe a denúncia com exclusividade e o Júnior está aqui acompanhando a audiência pública. Júnior, a fala que o médico trouxe condiz com a realidade do serviço público? Infelizmente não. O médico, é até para mim uma surpresa que eu estou lá no 92 há um ano e nunca ouvi diariamente lá nos treinamentos e nem em orientações, né? Nunca ouvi. O DEA ele tem essa capacidade de nos dar a leitura do paciente, qual a situação que ele está. E, inclusive o próprio DEA orienta, né, o choque ou não o choque, entendeu? Então o que ele está dizendo ali é realmente o que a denúncia disse, que eles não estão querendo utilizar e trazendo um critério, uma tese, que nem é normativa do Ministério da Saúde, trazendo uma tese para gerar economia, só por isso. Ele não está querendo utilizar a PA para leitura. E no atendimento pré-hospitalar, que é o atendimento de rua, a gente só tem o DEA. É o único equipamento que a gente tem para ir até o paciente, para assistir o paciente. É diferente da unidade hospitalar. O contexto foi de que pacientes acima de 80 anos não poderiam usar o desfibrilador. E ele disse aqui na audiência pública que a idade não é critério. Então você acha que houve desinformação, teve um choque de informação entre o que o médico disse com a orientação que foi passada?
O que ele disse aqui não condiz com a realidade. Eu tô lá, eu estou de plantão diariamente lá. Então, até o presente momento, não tem nenhuma orientação para minha equipe no Serviço 92 hoje, para mudar qualquer tipo de critério. O critério é o que estava lá no grupo de WhatsApp, que é para não utilizar em paciente acima de 80 anos. Inclusive, tem outra questão muito, muito difícil, que não foi abordada, que a gente só tem um aparelho de DEA para 2 unidades. Ou seja, não é embarcado na ambulância. Então, a gente tem que pegar o DEA lá na base e sair com o atendimento. Então, se o paciente está acima da idade, a gente nem leva, por causa da orientação, entendeu? Hoje, a realidade é essa, que a gente não leva para paciente acima de 80 anos, e fim. Então quer dizer que desde aquela denúncia em que a prefeitura falou que ia apurar, a mesma regra permanece, que não pode usar em pacientes acima de 80 anos. A regra permanece até o presente momento, até hoje. De acordo com o vereador Eliel Miranda, novos questionamentos por meio de requerimentos serão feitos para a administração, porque as respostas dadas pela secretária foram insuficientes. Ezequiel Matos, para a Rede Todo Dia. Assunto polêmico, não, gente? Meu Deus, que situação. De fato, a saúde está um turbilhão, né, de coisas acontecendo. Por isso que, realmente, com toda essa polêmica, a gente tem que pensar muito bem, muito bem. Principalmente, a gente passou por um momento de eleição, mas tem ainda muita coisa para acontecer rolando aí. Mas a gente vai acompanhar, gente, toda a repercussão desse assunto, a gente vai trazer aqui para vocês, tá bom? Vamos fazer o seguinte, eu sei que nós passamos aí poucas matérias, mas só para dar uma respiradinha, vamos para um breve intervalo rapidinho, voltamos já já. De onde vem o dinheiro? Como funciona o cartão de crédito? Poupança, investimentos, juros? Tudo isso é muito complicado, certo? Errado. Complicado é crescer sem entender essas coisas. Saber a importância de poupar, de investir e de sonhar pode mudar o futuro de uma pessoa. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação Financeira nas Escolas, que vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira, produzidos pela CVM e parceiros. Professores, conheçam os cursos e materiais educativos disponíveis para download em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo, mas eu quero te falar sobre 2 tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. De volta a Todo Dia News, dessa segunda edição, nesta quinta-feira, 23 de fevereiro. E vamos falar sobre um acidente envolvendo um motorista embriagado, gente. Ele acabou atropelando e matando uma mulher em Paulínia. Os detalhes você confere agora com o nosso repórter Rafael Alves. Uma mulher acabou morrendo após ser atropelada por um motorista embriagado em Paulínia. O acidente aconteceu enquanto a vítima atravessava na faixa de pedestre em um cruzamento de 2 avenidas na noite desta quarta. O motorista que as atingiu estava embriagado e em alta velocidade. Uma câmera de segurança registrou o acidente. Pelas imagens, é possível ver que a vítima estava ao lado da cunhada aguardando para atravessar. Ao iniciar a travessia pela faixa, um carro surge e atinge as duas.
A velocidade máxima permitida na via é de 30 km. Segundo a polícia, o motorista provavelmente estava 2 vezes acima deste limite. Ele fugiu sem prestar socorro e foi abordado cerca de 2 km à frente. A embriaguez foi constatada no exame clínico, segundo a Polícia Civil. A mulher, identificada como Elaine Cristina Voltan, de 43 anos, morreu no local. A cunhada, de 38 anos, foi socorrida em estado grave para o Hospital Municipal de Paulínia. Passou por cirurgia na perna e já se encontra estável. O motorista ficou preso sem direito à fiança e será encaminhado para a cadeia anexa ao 2º DP de Campinas. E 3 patrulheiros, gente, da Ronda Municipal, a Romo, vão realizar patrulhamento preventivo no calçadão aqui em Americana, na Rua Carioba e também no Mercadão. Os detalhes você confere agora com o repórter Henrique Fernandes. A Guarda Municipal de Americana reativou o patrulhamento com bicicletas na região central da cidade. A equipe é composta por 3 patrulheiros da ROMU, a Ronda Ostensiva Municipal. Os patrulheiros vão atuar diariamente no patrulhamento preventivo pelo calçadão central, na Rua Carioba e no Mercado Municipal. Eles estão em treinamento de instrução, onde são passadas noções de patrulhamento, abordagem, manutenção, mecânica das bicicletas, uso de EPI e procedimentos operacionais. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia. E uma operação conjunta entre a Polícia Militar Rodoviária e a Receita Federal apreendeu um caminhão com carga de cigarros contrabandeados, gente. A operação aconteceu no município de Charqueada, que é um piquitica. E a informação é da repórter Andressa Oliveira. A Operação Impacto, realizada através do Tático Ostensivo Rodoviário e a Receita Federal, interceptou um caminhão VW que transportava em seu compartimento de cargas inúmeras caixas de cigarro contrabandeados do Paraguai da marca Eite. O veículo trafegava na rodovia Carlos Mauro SP-191, passando pelo município de Charqueada, interior de São Paulo. Após a abordagem do veículo e o motorista, foi informado que a carga foi buscada em Londrina e tinha como destino a cidade de São Paulo. Após a realização da fiscalização da carga, os agentes da Polícia Militar Rodoviária deram voz de prisão ao condutor, que foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal de Piracicaba para as providências policiais. O motorista, que não teve a sua identidade revelada, ficou à disposição da Justiça. Andressa Oliveira para a Rede Todo Dia. E agora o nosso repórter Henrique Fernandes volta para falar sobre, olha só, gente, esse caso. Um guarda municipal escalou 15 metros para alcançar um animal, uma maritaca, que foi resgatada sem nenhum ferimento, né? Que bom. E posteriormente foi solta. A informação é desta ocorrência diferente, por sinal, inclusive para o nosso repórter Henrique Fernandes. A Guarda Municipal de Americana resgatou um animal silvestre que estava num telhado de uma residência no Jardim Boer 2. Os patrulheiros foram acionados para ajudar uma maritaca que se debatia e não conseguia sair do local. Apesar de difícil acesso, o guarda Maciel subiu a escada na altura de aproximadamente 15 metros e conseguiu fazer o resgate da ave. Após a avaliação, os agentes ambientais perceberam que a ave não apresentava nenhum ferimento e foi solta. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia. Gente, guarda é isso, polícia é isso, né? Salva vidas, pessoas, animais, não é só, né? É um ato também, né? Que é importante aí pela polícia. E essas maritacas, né? Que sobem 15 metros de altura. Bom, gente, agora nós vamos falar um pouco mais de alegria, mas é a alegria do esporte. Gente, eu falei alegria, mas nem sempre é alegria no esporte, né? Porque quando perde, é rebaixado, empata, nem sempre é muito bom, né? Pois é, e o repórter Rafael Alves, que é o nosso repórter esportivo, vai falar sobre a Ponte e a Primavera, que empataram aí pela
13ª rodada do Paulista, exatamente. A partida aconteceu nesta quarta-feira em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. E então, os detalhes você confere agora com Rafael Alves. Agora eu vou falar sobre a Série A2, porque Ponte Preta e Primavera empataram em 1-1 em jogo antecipado da 13ª rodada do campeonato. A partida aconteceu nesta quarta, em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. Os gols da partida saíram no segundo tempo. Aos 5 minutos, Pablo Diego recebeu de Elvis, ajeitou e marcou um golaço de fora da área. Aos 28, Thiago Oliveira derrubou Felipe Cruz na área e a arbitragem marcou o pênalti. O pessoal reclamou bastante. Bruno Santos foi para a cobrança e igualou o placar no Majestoso. A partida inicialmente marcada para o dia 1º de março foi adiada por conta do compromisso da Macaca na Copa do Brasil no dia 28 de fevereiro, na próxima terça, fora de casa contra o Fluminense do Piauí. Bom, as duas equipes voltam a campo neste sábado. A Ponte viaja para encarar o Lemense às 11 horas e o Primavera recebe o Linense às 3 da tarde em casa. Você já sabe, amanhã a gente tem encontro marcado. Eu trago a rodada completa do campeonato, tanto da Série A1 quanto da Série A2 e a situação de cada time da nossa região. Um abraço, a gente se vê. Até lá! Falou, Rafael, até mais. Amanhã tem muito mais, né, rodadas já chegando para o final de semana. E agora, gente, você quer saber? Hoje tá calor, né? Choveu um pouquinho à tarde, parecia que ia cair o mundo, trovões, trovoadas. Mas a chuva foi bem de leve em alguns pontos da cidade. Mas teve outros municípios que foram bem afetados, gente. Daqui a pouquinho a gente vai passar imagens de São Paulo, vocês vão ficar horrorizados. Eu não queria estar na pele daquelas pessoas dentro daqueles carros. Daqui a pouquinho a gente vai passar esse vídeo, mas agora você vai conferir, né, o boletim meteorológico aqui para a nossa região com Ezequiel Matos. Um ótimo dia para você que nos acompanha pelas multiplataformas da rede todo dia. O dia amanheceu parcialmente nublado e o período da manhã teve o predomínio de sol. A partir da tarde, nuvens de tempestade se formaram nas cidades da região de Campinas. O tempo permanece instável entre esta quinta-feira até sábado, dia 25. A previsão segue com indicadores de nebulosidade variável com formação de tempestades. A partir desta quinta-feira, as tempestades devem se formar em mais pontos da região e o ambiente atmosférico é mais propenso a ocorrências de tempestades severas. As tempestades deverão ocasionar chuvas localmente fortes, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento com ordem de 60 km por hora de forma pontual, ou seja, em pontos isolados. As temperaturas não sofrem alteração nos próximos dias, mantendo a mínima em 19 graus e a máxima em torno de 32. O mapa meteorológico do CEPAGRE destaca para chuvas com potencial formação de tempestades em todo o estado de São Paulo até o próximo final de semana. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Ezequiel. Vamos esperar agora o final de semana, né, gente? Porque passamos o carnaval um pouquinho com chuva, mas deu para aproveitar bastante. Agora vamos ver esse final de semana se a gente vai aproveitar com sol ou chuva, não é mesmo? A gente está quase encerrando porque eu queria compartilhar, né, produção? Eu passei um videozinho, acho que está na ponta da agulha aí, ou não, melhor, tá preparadinho aí, porque é um vídeo mostrando a chuva em São Paulo. Pode colocar, produção. É isso aí, ó. Olha só, gente. Situação. Vocês estão vendo ali, ó? Caiaque, exatamente. Olha só para poder salvar a pessoa lá no carro. Olha isso. São Paulo hoje à tarde. Tá? Então, chuva muito forte que caiu em São Paulo. E é essa a possibilidade de vir essa chuva para cá também, tá? Como disse aí o Ezequiel. Olha só. Tá vendo? Então, é isso. Depois do que aconteceu em São Sebastião, a gente não... Enfim, aqui tá perto de São Sebastião, não tá longe, né? A gente acha que... A gente viu desastre no Rio de Janeiro, a gente viu em Minas, no Sul, né? Agora tá chegando aqui bem próximo, né? Daqui da nossa região. Bom, gente, a gente está encerrando o programa hoje. Agradeço a sua companhia. E amanhã estaremos de volta. Sexta-feira, muita informação na área da cultura, hein? Nós temos o Dica News, agenda cultural para você curtir o final de semana. Então, não perca, amanhã estaremos aqui de volta para trazer mais informação para você, tá bom? Um grande beijo e até amanhã.